visa a pedido daqueles que a representam no Congresso Nacional e efetivamente esse tema do mapa que estamos para justamente debater. Até terça-feira eu estarei à disposição dos senhores e das senhoras, como sempre estive, para aprimorar a legislação, sempre observando o seguinte: o mais importante de tudo não é o deputado, o senador, mas o cidadão que está lá na ponta, nos lugares mais remotos, que é exemplo do que fiz ontem à noite. Fui a uma farmácia ontem à noite, o cidadão lá de Cuchichola, do Igarapé, no Amazonas, ele tem o mesmo direito que o deputado Manuel Júnior e que todos aqueles que são e estão aqui hoje nessa reunião. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora. Pois não, deputada Alice Portugal, querida amiga. Deputada Alice. Serei breve respeito a todos, mas, deputado Manuel, primeiro, quer dizer, eu não tive a oportunidade de uma conversa direta com Vossa Excelência. No exercício da presidência da Comissão de Cultura, não pude comparecer às reuniões nas quartas-feiras, no mesmo horário da comissão, que hoje me ausento. Passei a presidência hoje para uma outra pessoa para poder estar aqui. Dizer ao senhor, primeiro, que essa medida provisória, no tocante à Lei 13.021, sancionada em agosto deste ano, depois de 20 anos de luta, para a nossa opinião, como farmacêutica, a única deputada farmacêutica, assim como a senadora Vanessa é aqui, a única senadora farmacêutica, que é absolutamente desnecessária uma medida provisória para suprir uma lei recém-discutida, aprovada e sancionada. Então, a primeira questão era essa, a falta de necessidade desta edição da medida provisória. Esse é o primeiro item que, para nós, é algo que precisa ser muito sinceramente dito. Até porque não há adversários dessa sala. Nós sabemos disso. Não é? É fundamental dizer que o que foi vetado pela presidenta Dilma foi considerado pelos farmacêuticos brasileiros como, sim, uma surpresa, aqueles vetos, mas ao remeter para 5991, não se constituiria em um tipo de agressão ao exercício profissional deste milenar ofício. Porque nós vivemos na lei da livre iniciativa, deputado Manuel Júnior, é apto qualquer cidadão abrir uma farmácia de acordo com as leis que regulam o comércio, quer seja uma grande empresa ou uma pequena e média empresa, uma microempresa. No entanto, o exercício da assistência farmacêutica jamais poderá ser exercido após 5 anos de universidade em todas as universidades federais brasileiras e mais anos de especialização para os diversos fazeres adicionais da farmácia em nível mundial, não é? Admitirmos que outros, ou mesmo o proprietário, possa exercer, mesmo sob a bênção do órgão sanitário, aquela atividade de assistir, não é, o paciente, na medida que nós sabemos que 80% dos envenenamentos nesse país se dá pela ingestão de drogas lícitas. Portanto, eu quero apelar para Vossa Excelência. O ideal é que a medida provisória não prosperasse. Se não tivermos condições para tal, em acordo, quero dizer a Vossa Excelência, esse parágrafo 3º do artigo 15, judicializará a atividade farmacêutica, porque outro significa, para além do proprietário, um enfermeiro ou até o açougueiro do frigorífico que vai fechar com a medida com jabuti inserido, que são outros. Então eu quero, não há, deputado Manuel, com o médico que é clínica sem fiscalização do Conselho Federal de Medicina e regional com médico. Não há clínica odontológica, mesmo aquelas de 10 cadeiras e uma obturação feita em 3 partes, né? Sem odontólogo. Não pode haver farmácia sem farmacêutico. A pequena e a microempresa, nos locais remotos, elas devem ter tempo de adequação. Nós não temos, como na classe médica, dificuldades em formação de farmacêuticos. São milhares pelo Brasil. E temos a interiorização da farmácia, porque muitos alunos das faculdades de farmácia são filhos de donos de farmácia, prestigiados orientadores da saúde em seus municípios. Por isso eu quero lhe pedir, penhoradamente, com o amor que tenho à profissão farmacêutica, que esse outros nos avilta. É a mesma coisa de dizer ao médico que ele não fará o diagnóstico clínico de porta de entrada, que a anamnese não será feita por ele,
porque essa é a ação essencial da farmácia. É estar na farmácia, dizendo, por exemplo, ao responsável do menino de 10 anos que foi comprar o colírio no Rio Grande do Sul, ingeriu e morreu, que criança não pode levar um vasodilatador, né? Que o efervescente não pode ser ingerido, e que medicamentos de janela terapêutica estreita não pode ser manipulados sem qualidade ou garantidos na farmácia, sem a prescrição devida e a orientação legal. Portanto, eu quero, assim, encarecidamente lhe pedir, porque isso avilta o exercício da profissão farmacêutica, né? E nós precisamos, sim, proteger a pequena e a média, o microempresário. O senhor sabe que a grande parte dessas farmácias pequenas, isoladas, são de farmacêuticos. Nós não temos nada contra a microempresa. Ao contrário, queremos contar com Vossa Excelência e os próceres do comércio nessa casa para nos ajudar a ter linhas de financiamento, para que o farmacêutico abra suas farmácias em locais remotos, não é? E a farmácia venha no futuro a ser do farmacêutico. Acabaríamos com essa dubiedade entre comércio e saúde, comércio e assistência. Então eu lhe digo, deputado Manuel, se a medida prosperar, o que para mim seria o ideal que não, que nos apegássemos à nova lei aprovada em agosto, remetendo para a 5991 e emendando a 5991 para a micro e pequena empresa, garantindo prazo de adequação com os conselhos federal e regional, essa rede, fiscalizando 3 anos, por exemplo, para a pequena, adotar um farmacêutico. E poderíamos discutir, né, essas questões e não criarmos uma inovação que poderá aviltar alguém da equipe de saúde que Vossa Excelência sabe, com membranas tão permeáveis, mas tão indispensáveis o fazer de um para o outro. Então eu quero lhe pedir essa análise. Eu agradeço à senadora Vanessa, porque o encerramento nos dará esse tempo, ao senador Pimentel, porque o regimento nos facilitou e esse adiamento nos facilitará esse tempo, mas manifestar de maneira sincera a Vossa Excelência, ao deputado Ivan, a nossa posição, que sei que é compartilhada pela senadora Vanessa, acerca desse drama da profissão farmacêutica, que há anos vive premida para lhe ser tirado o seu local próprio e mais original de atuação, que é a farmácia. Portanto, eu peço, venha, quero dizer que me surpreende a manutenção de práticas como essa. Então, fiscalização animal, não é? E outras práticas de inserção em medidas provisórias, especialmente a emenda 1, que altera o estatuto da OAB, isentando a taxa do exame de ordem. Dentro dessa medida provisória, entra essa emenda, não é? É uma coisa que nós estamos discutindo há anos no plenário da casa, para não acontecer, e continua acontecendo, gerando confusão, gerando expectativa dos setores envolvidos com essas áreas e tirando o foco da matéria principal. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem. Deputado Ivan Valente, antes de Vossa Excelência tinha pedido a palavra já o deputado Manuel Júnior, mas eu só quero aqui informar, nós sequer abrimos discussão, aqui estamos, não é a discussão formal, nós teremos tempo para debater a matéria. Presidente, mas, eu queria até pedir ao relator, deputado Manuel, se pudesse nos ouvir, Vossa Excelência fala no conjunto das considerações. Vossa Excelência solicita falar antes dele. Eu gostaria de falar, logo após a intervenção da deputada Alice Portugal, minha querida amiga, para dizer primeiro que a emenda de número 1 foi rejeitada peremptoriamente. Então, na fala de Vossa Excelência, para quem estava assistindo, é como se eu tivesse acatado a questão da OAB. Segunda coisa, dizer a Vossa Excelência que o texto está justamente igual ao final da fala de Vossa Excelência. Talvez a interpretação da forma, é claro, em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia em determinada localidade e na falta do farmacêutico apto a assumir a responsabilidade pelo estabelecimento, o órgão sanitário competente poderá licenciar a farmácia sob a responsabilidade. Isso já existe. Isto é lei do prático de farmácia
oficial de farmácia, técnico em farmácia, e aí... Não, deixa eu terminar de falar. Ou outro, vírgula, os quais serão regularmente registrados no Conselho Regional de Farmácia e em todos os casos deverão contar com a supervisão, de forma remota, de farmacêutico devidamente habilitado. Significa, deputada Alice Portugal, que eu estou dando mais um instrumento, até porque a farmácia não será aberta com o proprietário apenas um farmacêutico. Um cidadão qualquer, por exemplo, eu médico que não sou farmacêutico, eu poderei entender de abrir minha farmácia. Não, de abrir a minha farmácia. No entanto, para que assim o faça, eu terei que ter duas coisas fundamentalmente. Duas coisas. Habilitado no órgão sanitário, sob a responsabilidade, e aí responsabilidade solidária, do dono da farmácia com o Conselho Regional de Farmácia, sob supervisão de um farmacêutico devidamente habilitado. Ou seja, isso aqui, a intenção da redação, isso aqui está na lei. O artigo 15, parágrafo 3º, presta atenção, tá certo? Isso aqui está na lei. Apenas nós estamos dando ao Conselho mais essa faculdade de regular, os quais serão regularmente registrados. Ou seja, se não tiver registrado, a farmácia não funciona. Então, é basicamente isso. E eu estou à disposição de Vossa Excelência para aprofundar o debate do texto, tá? Tá, antes de encerrarmos, eu quero passar a palavra ao deputado Ivan Valente, assim como os demais tivessem direito. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado. Presidente, senhor relator, eu recebi o relatório anterior do senhor, né? Não tive ainda acesso a esse texto novo, me parece, né? Vossa Excelência... de assessoria para passar para o deputado Ivan Valente, porque ele ainda está com o texto anterior. Não, esse aqui é o texto novo, eu estou com ele aqui agora, só que não tive tempo para ler. Eu acabei de receber agora, não sei exatamente o que Vossa Excelência aceitou de modificações e etc. Mas eu queria dialogar com Vossa Excelência nos seguintes termos, né? Vossa Excelência é um deputado experiente e sabe perfeitamente que quando a gente vota uma lei aqui, não é fácil votar uma lei que está sendo feita pelo Congresso. É mais fácil aprovar a lei do Executivo aqui, certo? Seja medida provisória, sejam projetos que vêm do Executivo. Raramente a iniciativa parlamentar parte no Congresso. Quando ela parte e foi aprovada por unanimidade, né, e foi aprovada por consenso e acordos, que discutiram, inclusive, a esmagadora e praticamente todas as questões e preocupações que Vossa Excelência tem levantado, que é normal. Isso há 20 anos atrás nós discutimos isso, onde não tem condições, nas cidades menores, pequenas, onde o pequeno comércio, como é que fica, isso foi tudo discutido. Não é real que nós tenhamos começado do zero esse debate. Nós já discutimos isso em muitos anos, até afunilar para o resultado final que acabou se dando na Lei 13.021. Mas como eu não quero fazer o debate de mérito agora, senadora, eu só quero colocar 3 questões. Eu aqui, como parlamentar, recebi e protocolei aí na mesa destaques de votação relativos a questões que não eram nem relativas à matéria da farmácia, que era da inspeção sanitária. Veja, quando se abre um frasco, quando a presidente cometeu o erro, depois do governo ter assinado o acordo, de editar uma medida provisória só para tratar de micro e pequena empresa, ela cometeu um erro grave. Porque medida provisória, quando vem para cá, está sujeito a jabutis. E jabuti, como se diz lá na roça, ou então na Paraíba talvez,
Da Paraíba é o seguinte: quando o jabuti sobe em árvore, entende? Ou tem enchente ou mão de gente, entende? Ou seja, tem interesse demais atrás disso aí. Agora, é surpresa para mim, o deputado Moreira Mendes, que é meu adversário político aqui na casa do seu, um ruralista convicto, né? E um ambientalista convicto, ele pediu a mesma supressão das emendas, porque ela vai anular a possibilidade dos pequenos frigoríficos, abatedouros e tal. Quer dizer, na verdade, aqui esse negócio vai obedecer aos interesses da Friboi, vamos falar o português claro, que financiou 82 deputados. A Friboi foi sozinha 61,5 milhões de reais. Então, os interesses são muitos. Agora, segundo que Vossa Excelência citou a Anvisa, eu acabei de receber, deputado Manuel, aqui um documento do pessoal, mas não, Vossa Excelência se reuniu com a direção da Anvisa, pelo que eu vi. Ele me explicava aqui de última hora, porque eu estou acompanhando mais de perto a questão da farmácia, como é óbvio. E ele vai me falar que tem artigos aqui que tiram o poder da Anvisa, que é a realização de vistorias e inspeções em plantas fabris por instituições nacionais ou estrangeiras, internacionais, credenciadas pela agência nas suas atividades. Então, em vez de você fortalecer a Anvisa, você enfraquece ela nas atividades que lhe é competente e ainda passa adiante outras questões. Então, coisas novas aparecem, e na farmácia também. Então, eu queria dizer o seguinte: quando nós discutimos isso, eu entendo toda a boa vontade de Vossa Excelência, a tolerância, a capacidade de negociação, etc. Mas, desde o começo, tenho colocado a seguinte questão: o que deu validade para a Lei 13.021 é a presença, é localizar a farmácia como um estabelecimento de saúde, um estabelecimento sanitário, né? E ter a obrigatoriedade da assistência farmacêutica pelo responsável técnico farmacêutico. Eu quero dar um exemplo seguinte: em qualquer lugar que não se puder atingir isso, é papel do Estado responder. Eu quero dar um exemplo. Vossa Excelência, do PMDB, e eu mesmo, do pessoal, nós apoiamos o programa Mais Médicos, concorda? Tem mais de 1.000 cidades sem médicos. O Estado arrumou um jeito de falar: então vou trazer de fora, porque ninguém quer ir para lá ou não tem. Ele foi lá e resolveu desta forma. O Estado pode resolver sem a gente mexer naquilo que a plateia chiou. Então vamos pegar o oficial, o técnico e outros que no projeto original da semana passada, no relatório do Vossa Excelência, constava inclusive o proprietário. Né? Um proprietário sem nenhum, mesmo desde que ele fosse registrado no Conselho de Farmácia. Então, o proprietário não necessariamente, a não ser que ele seja farmacêutico, ele não tem conhecimento, ele está ali para um comércio. Então, por isso, deputado Manuel, eu acho que seria de bom ouvitre que essa medida provisória ela não prosperasse. Eu acho que tem gente no governo que não quer que ela prospere. Eu conversei com ministros, foi um erro. Entende? Enfiar a questão da pequena e média empresa aqui, na forma como foi feito, não ajuda a pequena e média empresa. Essa que é a questão. E ajuda menos a assistência farmacêutica integral. Então, logicamente, eu vou manter a minha posição, né, que eu trabalhei 20 anos com essa proposta, mas, de qualquer forma, quero deixar essas considerações para a reflexão de Vossa Excelência, para o debate da semana que vem, onde nós vamos fazer ponto a ponto essa questão. Muito obrigado, presidente. Deputado Manuel Júnior. Nobre deputado e colega Ivan Valente, recepcionado os seus argumentos aqui, Vossa Excelência disse que não ia entrar no mérito, terminou entrando em relação à questão da Anvisa. Eu quero lhe dizer que me reuni com o Dr. Jaime, me reuni com Marcos Paulo e me reuni também com o deputado Nilton Lima, autor de muitas emendas que foram acatadas por este relator e relacionado justamente ao trabalho da Anvisa. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas a Anvisa tem uma lista infindável de empresas que precisam e protocolizam processos naquele órgão e precisam justamente de fiscalização internacional
e a Anvisa não tem quadros suficientes para atender essas demandas. Então, eu estou aberto, o texto em relação à Anvisa, nós poderemos modificar a qualquer tempo e a qualquer hora, a pedido do Dr. Jaime, dos técnicos da Anvisa, sem nenhuma dificuldade. Em relação à outra parte que Vossa Excelência tratou, a questão do mapa, esse texto, antes de colocar na medida provisória, foi observado pelo próprio ministro da Agricultura, né? O relator recepcionou, não é de interesse pessoal meu, até porque, igualmente a Vossa Excelência, eu nunca recebi, nunca tive essa felicidade ou infelicidade de receber ajuda ou contribuição da Friboi. Eu não sei se Vossa Excelência recebeu, eu não. Para mim seria uma infelicidade, porque mas eu não recebi. Princípio e estatuto, o pessoal não recebe. Aliás, o pessoal foi o único partido que não recebeu, os 28 partidos que elegeram gente, que nunca recebeu de empreiteiras. Muito bem. É público e notório. Muito bem. Então, veja só, em relação a esse tema, nós estamos abertos, inclusive ao deputado Moreira Mendes e os outros deputados e senadores dessa comissão, para justamente debater todo esse tema relacionado não só ao mapa, mas à Anvisa e principalmente em relação à questão das farmácias. Quero que Vossa Excelência possa ler o nosso relatório final. Em relação à questão do outros, eu já disse à deputada Alice que vamos conversar e efetivamente o que eu quero é que o cidadão em qualquer parte desse Brasil ele possa ter assistência farmacêutica, nem que seja no modelo que eu tentei implantar, remoto, mas que ele possa falar ou se dirigir a um farmacêutico. Até porque, deputado Ivan Valente, nos dias atuais eu sou cirurgião que ao invés da ressonância e da tomografia, eu dava o diagnóstico através da anamnese e do exame físico. E dei muitos diagnósticos complexos pela mão, no toque, na ausculta e no exame do paciente. Hoje nós estamos na era da cirurgia robótica. O deputado Ivan Valente poderia se operar em Tóquio com um cirurgião trabalhando no Hospital Sírio-Libanês e operaria o deputado Ivan Valente à distância sem nenhum problema. Então, tendo em vista essas questões, nós estamos novamente abertos aos senhores e senhoras aqui presentes, às instituições, né, para que a gente possa, diferentemente de Vossa Excelência, eu acho que a lei que Vossa Excelência passou muito tempo aqui debatendo e aprovou, se ela carecer de algumas correções e modernização, com certeza esse Congresso Nacional é o órgão competente para fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso relator, obrigada.